Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Market. Muito bem, vamos dar continuidade a este trabalho que eu vos trago de tratarmos de cobrir ineficiências, ou seja, encontrarmos soluções, encontrarmos respostas para aquela que é talvez a necessidade de analisar no curto prazo o mercado. Bem, vamos perguntar assim, e mais ninguém sabia disto? Claro que sim, eu imagino que sim. Não vou ser eu que vou descobrir a roda. Como é óbvio, as casas de investimento, essas casas têm os grandes investidores, os que fazem as análises e preparam as coisas, por exemplo, para grandes investidores como George Soros, Warren Buffett, etc. Obviamente que têm os seus matemáticos, muitas vezes são puramente matemáticos, não sabem, estão a desenvolver modelos que lhes são pedidos, que são dados a programadores que os introduzem em programas, mas que depois alguém afina e parametriza. Ou seja, basicamente, há matemáticos que não têm por que saber de economia, de finanças ou de gestão, são puros matemáticos. Há programadores que apenas sabem de engenharia informática, programação, nomeadamente a área da informática, não têm por que ser nem investidores, nem analistas, não são da área das finanças, da economia ou da gestão, ok? Não são das ciências económicas empresariais, a bem dizer, e no entanto trabalham nessas equipas, ok? Muito bem, então aquilo que eu vou trazer aqui é algo que vocês podem fazer desempenhando todas essas funções e colocando isso ao vosso dispor. Para quê? Para retirarem mais utilidade da análise de curto prazo do mercado. E eu já vou dar um exemplo. Como tal, nós vamos pegar, por exemplo, no nosso Excel, num dos modelos do Excel, e vamos começar a preenchê-los por dados, porque nós queremos cobrir essa lacuna, olhar para o mercado. E então, como tal, eu vou-vos então aqui dar o exemplo. Temos aqui o Excel. Bem, primeiro, então o que é que nós sabemos? Sabemos que o mercado de gráfico mensal, cada uma daquelas velas, portanto aquelas figuras, eu vou-vos mostrar uma figura como esta verde ou esta vermelha, cada uma destas figuras tem um período, por exemplo, pode ser mensal, e que os pontos pivô são retirados do comportamento do último ano, máximos, mínimos e fecho, dividido por 3, ponto pivô, e depois o resto dos cálculos que vocês já sabem, está aqui nestas fórmulas para dar resistência 1, 2 e 3, suporte 1, 2 e 3. Mas isto é repetir aquilo que vocês podem fazer e podem voltar nos vídeos atrás para compreender que eu fiz isso tudo num quadro, à mão, tal como eles faziam naquela altura, à maneira antiga. Nós vamos evoluir. Nós estamos na quarta Revolução Industrial e estamos a caminho da quinta. Antes dela chegar, nós já lá estamos. Ok? Bem, como tal, o gráfico semanal é retirado para ele os níveis do período mensal, do último mês. Para o gráfico diário de 4 horas, os níveis da última semana, e para o gráfico de 1 hora, 30 minutos até 1 segundo, inclusivamente, é retirada a referência do diário. Ok, nós vamos cobrir uma ineficiência. Luís, que ineficiência poderá ser, por exemplo, essa? Olhem, por exemplo, que tal fazermos aqui, por exemplo, olha, 4 horas. Eu quero retirar a referência do gráfico de 4 horas. Bem, Luís, porquê é que eu quero tirar a referência do gráfico de 4 horas? Para que é que ela me serve? Bem, para negociar, por exemplo, no período nos próximos 60 ou 30 minutos. Neste caso, até nem é para negociar, é para ver como é que negociam os investidores, porque nós não temos nenhuma petroleira. E este exemplo que eu acabo de dar é um exemplo, portanto, vamos imaginar, os dados do petróleo são publicados, por exemplo, ali às 16h30 hora de Portugal, sobre a extração, portanto, sobre o petróleo, não é? Todas as quartas-feiras. Bem, e se é às 16 horas, 16h30, vamos ver o movimento, já que o gráfico de 4 horas é de hora em hora, vamos ver o movimento das 12 às 16, ok? Já que ele abre às 8, a vela de 4 horas vai das 8 às 12, e agora queremos saber a vela das 12 às 16. Eu quero ver esse movimento e quero desenhar os pontos pivô para essas 4 horas. O que é que isso me vai dizer? Isso vai-me dizer, após saírem os dados do petróleo, eu já sei onde está ali o ponto ótimo e sei se o preço começar a negociar por cima do ponto ótimo ou por baixo do ponto ótimo,
a probabilidade estatística não é ciência exata, a probabilidade é dele se dirigir. No caso de negociar por baixo do ponto pivô, é de se dirigir ao suporte 1. No caso de negociar por cima do ponto pivô, é de se dirigir à resistência 1. Luís, isto é uma recomendação. Eu posso fazer isto? Posso me despedir e começar a dedicar a minha vida a isto? Não, não. Vocês vão analisar o mercado. Vão se divertir a ver o que é que os investidores fazem no mercado. Não é uma ciência exata. Mais-valias e sucessos passados, presentes, não garantem o sucesso futuro e, como é óbvio, o mercado comporta-se às vezes de maneira diferente. Olha, se é a primeira vez que estão no meu canal, há uma coisa que eu desde já vos recomendo. Aliás, eu recomendo 3 coisas. A primeira é que coloquem like. Essa será a prenda que vocês me vão dar, porque eu já vos estou a dar esta prenda pelo múltiplo agradecimento dos meus mais de 3.000 subscritores. Bem, a segunda é subscreverem, ou até subscrevam primeiro e coloquem like depois. A ordem não interessa. Falando matematicamente, é comutativo. Dá igual primeiro colocarem like e depois subscrever, ou primeiro subscrever e depois colocar like. Mas há uma coisa que vocês têm que fazer como terceiro lugar. Sabem qual é? É descer ao meu canal e ver um vídeo que lá está, Tom Sawyer. O Tom Sawyer foi desenvolvido por 3 catedráticos. Um deles foi o membro eu penso que o número 7 do FONC, ele representava o Bank of Boston. Já sabem que o FONC são 11 elementos que fazem parte do Conselho da FED, da Reserva Federal dos Estados Unidos. Ok? Andam ali entre os 10 e os 11 elementos. E eu não estou em erro, era o número 7, que era Drazen Prelec, catedrático também, e que fez um estudo com os seus alunos sobre Tom Sawyer. E então ele, nesse estudo, acabou por identificar, desta forma de escrever, porque é que os mercados, às vezes, depois de boas notícias, descem ou depois de más notícias sobem. Porque os investidores já teriam descontado anteriormente aquele movimento ou, por surpresa, foi contra as expectativas dos mesmos. Ou seja, o mercado tem boas notícias e depois desce. Porquê? Porque eles esperavam melhores ainda. Por exemplo, pode ser um cenário. Portanto, basicamente, o que vocês se vão divertir a fazer é analisar, por exemplo, na quarta-feira, a vela, neste caso, da vela de 4 horas do petróleo, e depois vocês vão fazer as continhas que eu já partilhei e que vocês já sabem fazer e que vamos aprender a fazer no Excel, e depois vão ver no gráfico de 4 horas onde é que se dirige o preço, para baixo ou para cima. Olha que giro! Então aumentaram as reservas e o preço desceu. Faz sentido. Há mais petróleo, há mais oferta, há elasticidade da oferta em relação à procura, o preço desce. Ok? Diminuíram as reservas e há muita procura. É previsível que o preço deixa. Mas se diminuíram as reservas e há pouca procura, o preço afinal sobe e há pouca procura. Porquê? Bem, vejam esse meu vídeo. Ok? Depois, aquilo que se vão tentar divertir é perceber para que lado vai o preço. E depois as notícias e os aspectos fundamentais esclarecem o resto com o tempo. Não é no imediato. No imediato nós vamos perceber o que o mercado vai fazer. Sabem que mais? Uma vez eu tinha aquelas reuniões às 7 da manhã, antes do mercado abrir, em relação àquilo que ia acontecer e que estava previsto para o dia. E essas reuniões nos hedge funds, hedge funds têm fins por vezes especulativos, mas muitas vezes contratam os serviços de cobertura, ok? Esse serviço de cobertura é um género de um seguro. E tínhamos aquelas reuniões entre as 7 e as 8 da manhã. O objetivo, perceber o que o mercado ia fazer. E a conclusão era contundente. O importante não era o que os analistas tinham previsto e inclusivamente os dados que saíam. Não. Muitas das vezes a atitude e a postura que tínhamos que ter no mercado quando era para fazer cobertura era mais não precisamente ou não em função da notícia que saía, mas sim da forma como reagia ao mercado após a notícia, porque o mercado é psicologia. Então, mais uma vez, mais importante do que os dados é talvez, no curto prazo, a forma como reagem os investidores a essa notícia. Já no longo prazo, prevalece as questões fundamentais. No curto prazo, a parte técnica, a análise técnica detecta o comportamento no imediato dos investidores. Mas repito, no longo prazo tende a prevalecer
o bom senso, a racionalidade e os seus fundamentais, ok? Mais uma vez, continuando, o gráfico de 4 horas foi o exemplo que eu vos acabei de dar, mas vamos aqui pegar outro exemplo. Por exemplo, referência o gráfico de 1 hora. Eu quero o gráfico de 1 hora como referência e o gráfico de 1 hora para ler o mercado, por exemplo, de 15 minutos. Também pode ser o de 10, também pode ser o de 5. Luís, porquê é que eu quero o gráfico de 1 hora? Olhem, por exemplo, o mercado abre, e isto são exemplos que eu vou partilhar. Quando o mercado abre entre as 8 e as 9, começamos e ficamos a observar, principalmente nos Estados Unidos, como é que os investidores, aqueles que dão ordens de entrada e de saída, como é que o mercado se comporta naquela primeira hora. Depois daquela primeira hora, nós podemos definir os pontos pivô, que não estão definidos para o gráfico de referência horária, termina aqui nos anos 70, ficou por aqui. Ok? Anual, mensal, semanal e diário. E nós queremos analisar o de 1 hora. E após esse de 1 hora, queremos saber esses pontos, ou seja, infrapontos pivô, micropontos pivô, dentro dos níveis dos pontos pivô. Faço-me entender? Eu explico melhor. Entre ponto pivô e R1, ou entre R1 e R2, nesses níveis nós podemos estabelecer outros subníveis. E é isso que nós vamos aqui fazer. Ok? Portanto, essa é a minha prenda. E vamos testar tudo isto. Vai ser bastante divertido. Bem, então, após a primeira hora, nós queremos saber depois para o resto da sessão do dia, às vezes o mercado fica aborrecido. Olha, querem um exemplo? Vou-vos mostrar então aqui um exemplo. Vamos pegar, olha, mesmo este gráfico. Estamos no gráfico da Nvidia. Olha, vamos pôr aqui o gráfico de 1 hora. Então, nós para o gráfico de 1 hora não temos qualquer referência, ok? Bem, até vamos pôr no gráfico de 1 hora, vamos pôr para a referência de 15 minutos, por exemplo, ou até de 1 minuto. Assim é que é. Vamos usar a referência de 1 hora para o gráfico do minuto. Bem, e o que é que nós encontramos aqui? Por exemplo, vários níveis. Repare-se, vimos estes níveis aqui, vimos estes níveis aqui e vimos estes níveis aqui. Esta escadaria poderia ser, portanto, baseado no movimento da primeira hora, pode muito bem ser aqui o R1, pode muito bem ser aqui o R2, pode muito bem ser aqui o R3, ok? Portanto, este é basicamente um exemplo. Mas uma coisa que nós podemos fazer é, nós vamos, por exemplo, pôr aqui os pivot point, já sabem como se faz, e temos aqui os pivot point. E olhem, vejam como é giro, olhem aqui. Entre a resistência 1 e a resistência 2, há aqui um trabalho que nós poderíamos fazer. Ou seja, nós podíamos, dentro de todo este movimento, aqui, portanto, entre este máximo e este mínimo, ok? A soma de todo este movimento estabelecer aqui o ponto pivô, resistência 1, resistência 2 e resistência 3. E pode ser algo como isto. Olha, aqui está uma resistência que se converteu aqui num suporte. Aqui está uma outra resistência que se converteu depois num suporte. E aqui mais em cima, algo igual. Ok? Portanto, isto poderá muito bem ser R1, R2, R3 ou ponto pivô R1, R2 ou então ponto pivô este do meio, suporte 1 o de baixo, suporte 3 o de cima. Aquilo que nós sabemos é que o mercado esteve em baixa neste primeiro movimento e depois recuperou e passou a estar em alta neste seguinte movimento. Ou seja, analisamos, com base na ajuda dos micropontos pivô, o comportamento do mercado aqui das 17 às 21 horas. Se o tivéssemos que analisar de uma forma mais abrangente, teria sido um dia aborrecido, porque o mercado, para a questão de análise, ter-nos-ia dito, olha, andou entre R1 e R2. Oh, que sono que isto me dá! Não, nós podemos tirar esse aborrecimento e aproximando como se de uma lupa se tratasse. Muito bem, então onde é que mais podemos fazer? Por exemplo, vamos aqui, por exemplo, também podemos estabelecer uma referência dos 15 minutos e esses 15 minutos darem-nos leituras do comportamento dos próximos 5 minutos, 1 minuto ou tique. Esta é uma outra forma que nós temos de analisar. Ora bem, Luís, para que é que eu quero isto? Bem, eu quero isto, por exemplo, eu estou na consulta do dentista ou do oculista, do oftalmologista e dizem-me, a recepcionista diz-me que ele está a 15 ou 20 minutos atrasado. Eu agarro no meu telefone, vou pegar na calculadora do meu telefone, peço-lhe um papelinho, uma caneta
e vou analisar uma vela de 15 minutos do euro-dólar, porque agora vai falar a Christine Lagarde e eu quero saber, depois dela falar, para onde se vai dirigir o preço. Então eu vou analisar qual foi o máximo, o mínimo e o fecho da última vela dos 15 minutos, faço ali as continhas no telemóvel, vejo os pontos pivô e dedico-me, enquanto não fico aborrecido, porque já vi as notícias, já estive no Instagram, já estive no TikTok, já estive nessas coisas todas e quero me divertir com algo que me desenvolva a capacidade de raciocínio. E depois vou ver nos gráficos qual é que é o comportamento após aquela notícia com base nos pontos pivô que eu defini para aquele exato momento. Muito giro, aprendi a calcular. Faço-me entender. Gostaram? Acham que faz sentido? Essa é a parte que está explicada e esta parte que está explicada, pronto, eu espero que esteja percebida. Próxima fase é o trabalho de casa. Qual é o vosso trabalho de casa? Eu vou-vos pedir que tentem fazer algo no Excel muito parecido ao que eu vos vou mostrar. Bem, algo parecido a isto. Façam um print desta imagem, façam uma foto, parem a imagem, façam como entender. Peguem no Excel e tentem fazer isto. Há alguns que já são habilidosos, mas tentem fazer isto. Ok, limitem-se a fazer esta parte e esta parte. Ok? Esta. Olha, esta de níveis de preço, o 3 pivot point. Este de cima não faz falta. E destes aqui, estes também não faz falta. Porquê? Porque estes são as fórmulas. Isto já vocês sabem. Isto é para eu vos explicar quando estiver aqui a falar sobre este Excel. Ok? Portanto, esta parte não faz falta. Bem, é algo muito simples de fazer. Aqueles que não sabem, vão ao YouTube e encontram vários vídeos sobre o Excel. E aprendam a fazer as cores e algumas coisas básicas. Para já, ok, o que eu quero é que peguem numa folha virgem, em branco, e comecem a escrever suporte 1, R1, R2, R3, S1, S2, S3, ponham o preço, escrevam alto, que é o preço mais alto, que é o white, o baixo, que é o low, o preço mais baixo, o fecho, que é o close. Podem pôr o total ou podem não pôr. Na verdade é que este total que aqui está, este total, divide-se, ponham aqui o número 3, porque vão precisar de dividir o total por 3 para dar aqui o resultado do ponto pivô. Ok? E eu depois explico-vos como é que isso acontece. É algo como isto. Será igual a este total dividido por 3 e isto dar-me-á o ponto pivô. Se este total fosse, por exemplo, sei lá, 450, pronto, já me dizia que o resultado do ponto pivô era 150. Mas eu vou-vos ensinar tudo isso, não se preocupem. Agora preocupem-se só, porque também me pediram que mandasse o Excel, já me fizeram essa série, mas a verdade é que eu prefiro, em vez de lhes dar a cana, é ensinar a pescar. E aqueles que já sabem, limitem-se a isto. Vão brincando, olha, vocês com o Excel podem alargar, podem encolher, tanto para cima como para baixo, estão a compreender? Portanto, podem fazer imensas coisas. Este é o meu desafio e este será o próximo trabalho que vocês terão que fazer, porque a próxima vez vamos testar, vamos meter os números lá dentro e vamos aprender a trabalhar com isto e vamos já meter as mãos na massa. Bem, eu sei que isto parece que a prenda se está a abrir muito devagar, leva uma semana, mas essa semana vocês vão precisar dela para desenvolver o Excel. Peço muita paciência e desculpa àqueles que o sabem fazer. Vamos dar tempo àqueles que não sabem fazer para estarmos todos ao mesmo nível. Desta vez não vos vou dar um Excel já feito. Já fizeram o print, vocês vão aprender também a fazer o Excel. Porque como eu prometi, aqui ia-se aprender sobre métricas, sobre quânticas, sobre configurações, sobre programações. E o primeiro passo da programação é aprender a programar um Excel antes de passarmos a algo mais sério. Bem, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez as minhas desculpas por este vídeo tão extenso. O meu filho diz-me sempre: ninguém vai ver isto, isto é imenso tempo, ninguém te vai seguir assim. Não importa, eu prefiro que seja assim. Um bem-aja a todos, até à próxima semana, subscrevam o meu canal, coloquem like e para a próxima vamos meter as mãos na massa. Um bem-aja a todos.